Olá, estamos então hoje aqui para conversar sobre o que significou a anistia no Brasil durante o período dos governos militares. Nós estamos aqui nos referindo à anistia de 1979, 28 de agosto de 1979. Veja bem, o golpe ocorreu em 1964, o golpe militar, após a deposição de João Goulart, né? Como eu falei em outros vídeos, chamo muito a atenção disso, porque o discurso é sempre o mesmo, aparece com a ideia de fazer mudanças rápidas, necessárias, com valores morais, denunciando corrupção, e rapidamente muda a sociedade brasileira. E isso tem sido ao longo da história da República no Brasil. E, na verdade, duraram longos 21 anos. Ocorreram vários atos institucionais, foram 17, e 104 atos complementares, todos eles reconfigurando, mudando toda a legislação do país, né? Criando uma nova Constituição em 1967. Então, durante a primeira metade dos anos 70, surgiu já o golpe em 64, o AI-5, que é o pior dos atos, em 68, e por isso mesmo, já na primeira metade dos anos 70, começa a surgir os chamados comitês de apoio pela anistia. Esse comitê, ele surgiu de um movimento liderado pela Terezinha Zerbini. A Terezinha Zerbini, doutora Terezinha Zerbini, assim que é conhecida na literatura, ela surge organizando mães, mulheres, irmãs, de pessoas que foram amigos, de pessoas que foram mortas, desaparecidas, e de presos políticos especialmente. Então, o comitê organizava essas pessoas para debater o que estava acontecendo no país, as injustiças que estavam ocorrendo no país e para a soltura dos presos políticos. Bom, em 1977, como nós vimos, a anistia era um grande desejo, mas mesmo assim, em 1977, nós já tratamos aqui, em outros vídeos, que falou sobre terrorismo no governo militar, nós já mostramos que existia um grupo liderado por Frota e de que era um contragolpe do próprio regime, né? Dos qual participou o atual ministro Heleno, o general Heleno, né? E esse contragolpe visava não viabilizar a anistia, não viabilizar o processo de redemocratização. Mas o próprio general Geisel, né, juntamente com Figueiredo, conseguem viabilizar a anistia mediante a pressão que tinha surgido dentro do Congresso desde o início dos anos 70, liderado pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e que vinha costurando e conquistando a anistia, né, conduzindo o Congresso Nacional para votar pela anistia. Então, eles tinham o poder executivo, dominavam o poder judiciário porque haviam feito maioria dentro do poder judiciário. Eu também já contei essa história em outro vídeo sobre o Supremo Tribunal Federal e, portanto, no Congresso Nacional eles foram perdendo força e viabilizava, portanto, a possibilidade de conquistar a anistia. Bom, nesse sentido, foram criados, dentro e fora do país, comitês de apoio à anistia. E protagonizaram esses movimentos, como eu falei, principalmente as mães, mulheres de presos políticos, né, filhas de presos políticos, mas também com o apoio decisivo de estudantes universitários, de intelectuais, professores, de jornalistas, tiveram papel decisivo nessa luta pela anistia. Então, a anistia veio a ser ampla, geral e irrestrita, mas ela era defendida pelo regime para ser lenta e gradual, né? É interessantíssimo. O golpe ia ser em 1964 rápido, para rapidamente acabar. Mas na anistia eles tiveram a coragem de defender que deveria ser lenta e gradual. Você já tinha anos de ditadura, mas ainda deveria ser lenta e gradual. E assim foi como ocorreu, né?
Também chama a atenção de que a anistia ela é precedida de vários atos terroristas. Eu já fiz também um vídeo, a parte que trata só desses atos, né? Foram 176 desaparecidos no período próximo à anistia e foram 37 atos terroristas realizados no entorno, um pouco antes e 2 anos depois da anistia. Ou seja, mesmo sendo aprovada a anistia, não conseguiu parar com os atos terroristas dos grupos de direita querendo não garantir a democracia, querendo impedir a democracia. Bom, em junho de 1979, João Batista Figueiredo, então presidente, encaminhou ao Congresso Nacional o seu projeto, atendendo parte das reivindicações, ou seja, excluindo os condenados, né, e de atentados terroristas e assassinatos, e favorecendo os militares e a repressão pela prática de tortura, né? Praticada pelo Estado, né? Isso aqui nós estamos falando do terrorismo de Estado, porque o terrorismo ele pode ser realizado por um indivíduo, por um grupo de pessoas e pelo Estado. Esse terrorismo ao qual nós nos referimos é o terrorismo de Estado. Então, ocorreram muitos atentados à bomba em decorrência dessa anistia que se conquistava, né? Que se tentava conquistar. Esses atos, eles ocorriam para intimidar a sociedade, para impedir que a sociedade avançasse nessa luta de pôr fim ao regime militar. Eles foram praticados por esses radicais, militares, paramilitares, né, que resistiam à destenção. Eles ocorriam de várias formas, ocorriam através de ligações anônimas, através de ameaças, através de falsos alarmes de bombas, e que se mandava evacuar os prédios, enfim, criando todo um transtorno na sociedade. Então, o mais conhecido deles é o do Rio Center, que eu já falei no vídeo à parte. Mas ele foi importante, né, porque ele ocorre depois da anistia. Um dos personagens mais conhecidos dessa época da ditadura é o então comandante do DOI-CODE, que era o Carlos Alberto Ustra, aquele a quem o presidente da República disse que gosta de ler, que gosta de admirar, que fez homenagens e que recebeu, em plena pandemia, hoje com 37 mil mortos, mas mesmo na pandemia o presidente abriu sua agenda para receber e homenagear a esposa de um ex-torturador, que a Comissão da Verdade tem vários documentos que vocês vão ver um outro vídeo também sobre a Comissão da Verdade. Então, veja, esses personagens que eu me referi, o Carlos Alberto Ustra, ele era comandante do DOI-CODE, que era o Departamento de Operação de Informação do Centro de Operação de Defesa Interna. Ou seja, em outras palavras, os militares criaram a figura do inimigo interno e, com isso, o país ficou dividido. Então, se alguém hoje, eu ouço muitos jovens perguntarem, mas quem dividiu o país? Foi um partido A, B ou C? Foi um candidato A, B ou C? Quem dividiu o país foi a política do inimigo interno, pela política da ditadura militar, pela política ao longo das tentativas dos golpes e que, na verdade, não só no golpe de 64, foi mais perverso porque durou 21 longos anos, mas desde o início que tem esse combate, os valores morais, o combate à corrupção, o combate ao comunismo como pretexto, criando essa figura do inimigo interno. Isso sim. Então, quem cria a divisão do país é quem cria a ideia de inimigo interno, porque adversário é adversário político, nas ideias, dentro das regras do jogo, dentro do Estado Democrático de Direito, né? Então, veja bem, não conhecemos, nesse sentido, nenhuma manifestação que não fosse, naquela época, a manifestação na defesa da anistia. Ela foi a bandeira de luta que aglutinou o Congresso, vários
parlamentares no Congresso Nacional e várias entidades como a AB, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos, ou seja, várias instituições da sociedade civil se organizaram na defesa da anistia, da liberação dos presos políticos, e a bandeira de luta era exatamente essa, a anistia. Isso é importante porque essa lei 6.683 de 1979, de 28 de agosto de 79, assinada pelo então presidente João Batista Figueiredo, nós vamos observar que mesmo ela não acabou o regime militar. Ela dura mais 6 longos anos. E até hoje tem esse debate jurídico acerca da ausência no país de uma lei de transição, né? E porque ela não pôs fim, continuou a impunidade. E os países que tiveram outras experiências, como foi o caso da Argentina, do Uruguai, do Chile, né, tiveram outra experiência e a sociedade lá conseguiu fortalecer muito mais a sua democracia. A nossa sempre fica aparecendo os saudosistas querendo retomar esse período tenebroso, esse período horroroso da sociedade brasileira. No dia 29 de abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal rejeitou por 7-2 o pedido da OAB argumentando que aquela anistia ela não atingiu os agentes públicos, né? Mas esse assunto está encerrado na Justiça, pelo menos até hoje, mas continua a Corte Interamericana de Direitos Humanos e ela condenou o Brasil, portanto, por abster-se de investigar e condenar os culpados dos crimes de desaparecimento forçado, de morte, de tortura e prisões arbitrárias, naquilo que a literatura, inclusive a minha tese de doutorado, trata disso, hoje em livro, A Guerrilha do Araguaia. Então, em 15 de março de 12, a Corte Interamericana tem essa decisão. Bom, como podemos ver, a anistia, o período dos governos militares é extremamente importante, por isso que eu estou trazendo vários vídeos para vocês, como anistia, Comissão da Verdade, atos terroristas, vários vídeos para que vocês conheçam essa história. É extremamente importante conhecer a história do país para que a gente possa entender, porque a Constituição de 1988, ela, em seu artigo 1º, ela já institui a República Federativa do Brasil e ela já nos garante, no seu 1º artigo, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, que nos permite não conviver mais nem com aqueles atos terroristas, não conviver mais com a arbitrariedade, em depreciar a pessoa humana. E a Constituição também nos garante, ainda no seu artigo 1º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Essa é uma conquista dessa longa luta de todos aqueles que lutaram pela anistia, que trouxeram com isso as lideranças de volta para o país. Em 1984, a campanha das diretas, que vai ser um vídeo à parte. Em 1986, o processo constituinte. E, finalmente, a Constituição de 1988, que nos deixa aqui nesse Estado democrático de direito, lutando para que ele permaneça, para que a democracia nesse país continue como vem sendo até hoje. Obrigada e até nossos próximos encontros.